parasse de se esforçar hoje, ninguém notaria sua ausência? Você já falou algo numa sala e ninguém reagiu? Não porque ninguém ouviu, mas porque as pessoas já aprenderam que podem te ignorar. E o pior, você também já aprendeu isso, só ainda não admitiu. Existe um momento na vida de algumas pessoas, e talvez esse momento seja o teu agora, em que o silêncio dos outros começa a pesar mais do que qualquer palavra dita. Não é uma briga, não é um conflito declarado, é algo mais sutil e por isso muito mais perigoso. É a sensação de que você está presente, mas não é levado a sério, de que você faz, mas não é reconhecido, de que você existe, mas parece que os outros vivem em torno de você e não com você. Isso tem um nome, e ele é mais comum do que parece, especialmente para as pessoas que ao longo da vida foram ficando cada vez mais silenciosas para evitar problemas, para preservar a paz, para não parecer difíceis. O problema é que esse silêncio tem um custo altíssimo. E hoje, neste vídeo, vamos falar sobre algo que ninguém gosta de admitir, que você pode ter se acostumado a ser ignorado, e que essa acomodação aconteceu tão devagar que você nem percebeu quando começou. Não vamos falar de teoria. Não vamos ficar em citações filosóficas distantes de tua realidade. Vamos falar da sua vida, das situações que você reconhece, das dores que você carrega em silêncio. E ao final desse vídeo, você vai entender não só como isso aconteceu, mas o que os estoicos descobriram há mais de 2000 anos sobre como reverter isso. Se esse tema te tocou já nos primeiros segundos, eu preciso que você fique até o fim, porque o que vem a seguir pode mudar a forma como você se posiciona no mundo. Capítulo 1. O dia em que você parou de ser ouvido e não fez nada. Pensa comigo por um momento. Não agora, não nessa correria do dia. Para, respira e pensa. Quando foi a última vez que você disse algo, uma opinião, uma ideia, um sentimento, e a pessoa do outro lado realmente parou para te ouvir? Não só esperou a sua vez de falar, não só balançou a cabeça enquanto olhava para o celular, mas realmente parou, te olhou e ouviu. Se você precisou pensar muito para lembrar, esse capítulo foi feito para você. Existe um processo silencioso que acontece na vida de muitas pessoas, especialmente naquelas que são responsáveis, que resolvem problemas, que sustentam relações, que evitam conflitos. Esse processo não tem data de início, não tem um momento dramático, não tem uma briga, uma traição, um evento marcante que você possa apontar e dizer: foi aqui que tudo mudou. Ele acontece em camadas. A primeira camada é quase imperceptível.
Você fala algo numa reunião de família e alguém muda de assunto. Você não reage. Afinal, não vale a pena criar clima por isso. A segunda camada vem logo depois. Você sugere algo no trabalho e sua ideia é ignorada. Até o dia em que outra pessoa repete a mesma ideia e todo mundo aplaude. Você engole. Pensa, tudo bem, o importante é que a ideia foi aprovada. A terceira camada já é mais pesada. Você começa a perceber que nas conversas, raramente alguém te pergunta como você está. E quando perguntam, não esperam a resposta completa. Você aprende a responder, tudo bem, automático, porque você já sabe que ninguém vai ouvir de verdade. E é aqui que acontece algo muito perigoso. Você começa a se adaptar. Você fala menos, opina menos, ocupa menos espaço. Não porque escolheu isto conscientemente, mas porque no fundo aprendeu que se expor tem custo. E ficar em silêncio é mais seguro. Os estoicos chamavam a atenção para um fenômeno que Marco Aurélio descreveu em suas meditações com uma clareza impressionante. Ele dizia que o ser humano tem uma capacidade extraordinária de se adaptar às circunstâncias, mas que essa mesma capacidade, quando mal direcionada, pode nos fazer aceitar situações que nunca deveríamos ter aceito. Em outras palavras, a resiliência, que deveria ser sua força, pode se tornar sua armadilha, porque existe uma diferença enorme entre ser resiliente e ser resignado. A pessoa resiliente enfrenta a dificuldade, se mantém firme e segue em frente, sem perder quem é. A pessoa resignada enfrenta a dificuldade, abaixa a cabeça e vai se perdendo pedaços de si mesma ao longo do caminho, sem nem perceber que isso está acontecendo. E a pergunta que precisa ser feita agora é: você tem sido resiliente ou tem sido resignado? Vou te dar um exemplo concreto, um que você provavelmente vai reconhecer. Imagina uma pessoa, pode ser você, pode ser alguém que você conhece, que durante anos foi referência da família, o que resolve, o que apoia, o que está disponível. Essa pessoa atende ligações tarde da noite, empresta dinheiro, que sabe que não vai voltar, houve problemas por horas, sem que ninguém pergunte sobre os dela. E um dia, num momento de fraqueza, essa pessoa tenta falar sobre algo que está sentindo. Sabe o que acontece? O assunto muda em 2 minutos. Não por maldade, mas porque as pessoas ao redor já criaram uma imagem. Você é o forte, você é o que aguenta. E quem aguenta não precisa de suporte. Você mesmo ajudou a construir essa imagem e agora ela te aprisiona. Isso não é fraqueza, é um mecanismo de sobrevivência que funcionou por um tempo e que agora precisa ser revisado.
Os estoicos entendiam que cada ser humano tem uma responsabilidade fundamental: conhecer a si mesmo com honestidade brutal. Não a versão que mostramos para o mundo, não a versão que gostaríamos de ser, mas quem realmente somos, com nossas forças, com os padrões que repetimos sem questionar. Epiteto, que foi escravo antes de se tornar um dos maiores filósofos do mundo antigo, dizia algo que ressoa até hoje: não são as coisas que perturbam os homens, mas as opiniões que eles têm sobre as coisas. E qual é a opinião que você formou sobre si, mesmo ao longo dos anos? Que suas palavras não pesam tanto? Que seu tempo vale menos que o dos outros? Que pedir espaço é incômodo demais? Porque se for isso, não foram as outras pessoas que te ignoraram primeiro. Você se ignorou. E as pessoas ao redor simplesmente seguiram o exemplo. Isto é desconfortável de ouvir, eu sei. Mas é exatamente esse desconforto que o estoicismo usa como ponto de partida. Não para te culpar, mas para te acordar. Porque enquanto você acreditar que o problema está apenas nos outros, você vai continuar esperando que os outros mudem. E essa espera pode durar a vida inteira. O primeiro passo não é agir, não é confrontar ninguém, não é mudar seu comportamento da noite para o dia. O primeiro passo é reconhecer o padrão, ver com clareza e sem julgamento o momento exato em que você começou a escolher, a falar mais baixo, a ocupar menos espaço do que merece. Porque só depois de reconhecer esse padrão, você vai conseguir interrompê-lo. E é sobre isso que vamos continuar falando nos próximos capítulos. Se você chegou até aqui, você está fazendo algo que a maioria das pessoas evita, olhando para dentro sem fugir do que vê. Isso já é coragem. Isso já é estoicismo na prática. Me conta nos comentários. Você já reconheceu em alguma parte desse capítulo? Quero muito ler o que você está sentindo agora. Vamos ao capítulo 2? Quando a sua bondade virou permissão. Tem uma coisa que ninguém te conta sobre ser uma pessoa boa. Ninguém te avisa que a sua bondade, aquela que você cultivou com tanto cuidado, aquela que é genuína, que vem do coração, pode ser usada contra você. Não por inimigos, não por pessoas mal intencionadas, mas pelas mesmas pessoas que dizem te amar. Existe uma confusão muito comum que a maioria das pessoas carrega sem perceber. Uma confusão que se instala ainda na infância, se reforça na adolescência e chega na vida adulta completamente enraizada. Essa confusão é simples de descrever, mas difícil de desfazer. É uma ideia de que ser uma pessoa boa significa estar sempre disponível, que amar alguém significa nunca decepcionar, que ter caráter significa aguentar em silêncio, que maturidade é engolir o que dói sem reclamar. Parece bonito,
quando está escrito assim, mas na vida real, essa confusão cria um padrão devastador. Você já deve ter vivido uma situação como esta. Alguém te pede um favor, você está cansado, você tem seus próprios problemas, mas você diz sim, porque não quer decepcionar, porque se sente culpado de dizer não, porque no fundo acredita que uma pessoa boa não nega ajuda. Você faz o favor, a pessoa agradece superficialmente e vai embora. E você fica ali, mais sobrecarregado do que antes, com seus próprios problemas sem resolver, e ainda se sentindo bem consigo, mesmo porque fez a coisa certa. Só que semana que vem, a mesma pessoa aparece com outro pedido, e você diz sim de novo, e de novo, e de novo, até o dia em que você diz não, e a pessoa fica ofendida, como se você tivesse quebrado um contrato que nunca assinou. Isso não é coincidência, é um padrão. E ele tem uma explicação muito clara. Quando você nunca diz não, você não está sendo generoso, você está sendo previsível. E as pessoas previsíveis, com o tempo, deixam de ser valorizadas e passam a ser utilizadas. Não porque as outras pessoas são necessariamente cruéis, mas porque os seres humanos, por natureza, se adaptam ao que encontram. Se encontram uma porta que sempre abre, param de bater com cuidado, empurram mesmo. E foi exatamente isso que aconteceu com você. As pessoas ao seu redor aprenderam que a sua porta sempre abre, que você sempre atende, que você sempre resolve, que você sempre aguenta. E quando uma porta sempre abre, ninguém mais se preocupa em perguntar se é um bom momento para entrar. Sêneca escreveu algo que considero uma das observações mais honestas já feitas sobre o comportamento humano. Ele dizia que ninguém se trata melhor do que você mesmo se trata, e que o respeito que você exige do mundo começa pela forma como você se posiciona diante dele. Não era uma crítica, era um diagnóstico. Porque Sêneca entendia que as relações humanas funcionam como um espelho. O que você projeta, o que você aceita, o que você tolera, o que você permite, é o que volta para você multiplicado. Se você projeta disponibilidade restrita, o mundo te devolve demanda irrestrita. Se você projeta que as suas emoções não importam, o mundo te devolve indiferença. Se você projeta que pode ser ignorado sem consequências, o mundo te devolve exatamente isso, sem culpa e sem hesitação. E aqui está o ponto mais difícil desse capítulo, porque quando você ouve isso, a reação imediata é pensar: mas eu não escolhi ser ignorado. E você tem razão. Ninguém escolhe conscientemente. Mas você escolheu ao longo do tempo os comportamentos que ensinaram as pessoas ao seu redor a te tratar assim. Não por maldade sua, por um equívoco profundo sobre o que significa ser uma pessoa boa. Ser uma pessoa boa não significa não ter limites. Ser uma pessoa boa não significa estar sempre disponível. Ser uma pessoa boa não significa suprimir o que sente
para que os outros se sintam confortáveis. Isso não é bondade. Isso é autoanulação, com aparência de virtude. E os estoicos faziam uma distinção muito clara entre essas duas coisas. Para Marco Aurélio, que governou um império enquanto lidava com guerras, traições e perdas pessoais devastadoras, a virtude genuína exigia uma coisa acima de tudo: clareza sobre quem você é e o que você representa. Ele escrevia para si mesmo, nas suas meditações, como um exercício de honestidade brutal. E uma das coisas que ele repetia era a importância de agir de acordo com a própria natureza e não com a expectativa dos outros. Porque quando você vive para a expectativa dos outros, você perde o fio que te conecta a si mesmo. E quando você perde esse fio, você se torna transparente. Não invisível, transparente. As pessoas te veem, sabem que você está lá, mas olham através de você para o que precisam. Você vira um meio, não um fim. Eu preciso que você pause aqui por um segundo. Pense nas relações mais próximas da sua vida, no seu trabalho, na sua família, nas suas amizades. E quantas dessas relações você é procurado principalmente quando alguém precisa de algo? Quantas dessas relações alguém te procura só para saber como você está, sem precisar de nada em troca? Não precisa responder para mim, mas precisa responder para você. Porque essa resposta é o diagnóstico mais honesto sobre onde você está agora. E ela não serve para gerar mágoa, não serve para criar ressentimento, não serve para você olhar para as pessoas ao seu redor com raiva. Ela serve para você entender um mecanismo, um padrão de funcionamento das relações humanas, que você pode começar a mudar silenciosamente a partir de hoje, sem confronto, sem drama, sem virar outra pessoa, apenas com mais clareza sobre o que você aceita e o que você não aceita mais. Os estoicos não pregavam a frieza, não pregavam o isolamento, não pregavam que você deve se fechar para o mundo para se proteger. Eles pregavam algo muito mais sofisticado: a capacidade de ser plenamente presente nas relações, de se importar genuinamente com as pessoas e, ao mesmo tempo, manter intacta a consciência de quem você é e do que você merece. Isso é o que eles chamavam de autodomínio. Não é controlar os outros, é não se perder dentro das expectativas dos outros. E esse autodomínio começa com uma percepção simples, mas transformadora. A sua bondade é um valor. Um valor não precisa ser gratuito para ser genuíno. É oferecer algo de valor sem limites. Não é generosidade, é desperdício. Você passou anos sendo bom para as pessoas. Agora é hora de ser igualmente bom para você mesmo. Se algo nesse capítulo fez sentido para você, se você se reconheceu em alguma situação que descrevi, deixa nos comentários uma palavra, uma frase, que vier. Esse espaço é seu também.
Capítulo 3. Você não evita conflito, você evita a si mesmo. Tem uma frase que muita gente usa com orgulho. Uma frase que parece madura, evoluída, até espiritualizada. Eu não gosto de confusão. Prefiro evitar conflito. E eu entendo. De verdade entendo. Mas preciso te dizer algo que talvez você nunca tenha ouvido sobre essa frase. Em muitos casos, ela não é sabedoria, é fuga. Agora, antes que você sinta o impulso de discordar, me dá um segundo. Não estou dizendo que toda pessoa que evita conflito está errada. Existem situações em que o silêncio é realmente a escolha mais inteligente. Existem batalhas que não merecem sua energia. Existem pessoas que não merecem sua explicação. Os estoicos entendiam isso melhor do que ninguém. Mas existe uma diferença enorme entre escolher não reagir porque você é consciente e não reagir porque você tem medo. Medo de quê? De perder a aprovação? De ser visto como difícil? De gerar desconforto? De que as pessoas gostem menos de você? De que o ambiente fique pesado? De que você seja o problema? E essa é a parte que dói. Porque quem evita conflito por medo não está preservando a paz. Está preservando uma ilusão de paz. Uma paz que existe na superfície e que por dentro vai corroendo tudo. Deixa eu te mostrar como esse mecanismo funciona na prática. Imagina que você está numa situação, pode ser em casa, pode ser no trabalho, onde alguém diz algo que te incomoda, uma crítica injusta, um comentário que diminui o que você fez, uma decisão tomada sem te consultar, como se sua opinião não importasse. Você sente aquilo, sente na garganta, no peito, naquele aperto que você já conhece bem. E nesse momento, duas coisas acontecem ao mesmo tempo dentro de você. A primeira é a reação genuína, a vontade de falar, de se posicionar, de dizer: espera, isso não está certo. A segunda é o filtro, aquela voz interna que entra na frente e diz: não vale a pena, vai passar, melhor não criar problema. Eu exagerei, né? E você engole mais uma vez e vai em frente como se nada tivesse acontecido. O problema não é este momento isolado. O problema é o que acontece depois. Porque cada vez que você engole algo que deveria ter sido dito, ele não desaparece. Ele se deposita, vai se acumulando em camadas, como sedimento no fundo de um rio, invisível na superfície, mas presente e pesado. Com o tempo, esse acúmulo começa a mudar você de formas que você nem percebe. Você começa a se ressentir de pessoas que você ama, não por um grande motivo, mas pela soma de 100 pequenos momentos não resolvidos. Você começa a se sentir cansado, sem saber exatamente por quê. Porque o cansaço de segurar emoções é real e é físico. Você começa a se afastar, não dramaticamente, mas aos poucos. Fala menos, compartilha menos,
ri com menos vontade. E as pessoas ao seu redor percebem que algo mudou. Mas como você nunca disse nada, elas não sabem o que. E como não sabem o que, não mudam nada. E como não mudam nada, o ciclo continua. Epiteto tinha uma compreensão profunda sobre o que acontece quando um ser humano vive em contradição consigo mesmo. Ele dizia que a maior fonte de sofrimento humano não vem de fora, não vem das pessoas, das circunstâncias, das injustiças do mundo, vem de dentro. Vem do conflito entre o que você sente e o que você pensa e o que você faz. Quando esses três elementos estão alinhados, quando você age de acordo com o que realmente acredita, existe uma paz interna que nenhuma circunstância externa consegue destruir. Mas quando eles estão desalinhados, quando você sente uma coisa, pensa outra e faz diferente, você entra em guerra consigo mesmo. E esta guerra não faz barulho. Ela acontece em silêncio, no espaço entre o que você queria ter dito e o que você ficou calado. E aí que mora o conflito real. Não entre você e as outras pessoas, mas entre você e você mesmo. Vou te fazer uma pergunta direta. Quantas vezes na última semana você sentiu algo, uma irritação, uma mágoa, uma necessidade e escolheu não expressar? Não porque não era importante, mas porque você não queria incomodar, não queria parecer ser sensível demais, não queria que te vissem com alguém difícil. Quantas vezes? Agora pensa no custo disso. Cada vez que você suprime uma reação genuína para agradar o ambiente, você está enviando uma mensagem para si mesmo. Uma mensagem silenciosa, mas poderosa. Você está dizendo: o conforto dos outros vale mais do que a minha verdade. E esta mensagem, repetida centenas de vezes ao longo dos anos, vai moldando a forma como você se enxerga. Vai diminuindo o espaço que você acredita merecer. Vai tornando cada vez mais difícil de se posicionar. Porque o músculo do autoposicionamento atrofia quando não é usado. É como um braço imobilizado por tempo demais. Quando você tenta mover, dói. E a dor faz você querer imobilizar de novo. Mas a solução não é imobilizar para sempre. A solução é começar a mover. Com cuidado, com consciência, com respeito ao seu próprio ritmo. Marco Aurélio governava um dos maiores impérios que o mundo já viu. Lidava com senadores que queriam seu poder, com generais que questionavam suas decisões, com um ambiente onde qualquer sinal de fraqueza podia ser fatal. E ainda assim, ele descrevia em suas meditações sobre a importância de ser honesto consigo mesmo antes de qualquer coisa. Não para o mundo, para si mesmo. Porque ele entendia que a clareza interna era o fundamento de tudo. Que um homem que se conhece, que sabe o que sente, que sabe o que valoriza, que sabe o que está disposto a ceder e onde não está,
Esse homem não precisa de aprovação externa para se manter de pé. Ele se mantém de pé porque sabe quem é. E essa clareza, esse autoconhecimento honesto é exatamente o que se perde quando você passa anos evitando o conflito externo, às custas do conflito interno. Evitar conflito não é errado. Repito, isso porque é importante. Escolher suas batalhas é sabedoria estoica legítima. Mas existe uma pergunta que você precisa se fazer honestamente, sempre que escolher o silêncio. Estou em silêncio porque essa batalha realmente não vale minha energia? Ou estou em silêncio porque tenho medo do que acontece se eu falar? Essa pergunta muda tudo, porque a primeira resposta vem da força, a segunda vem do medo. E a vida construída sobre o medo de incomodar, por mais tranquila que pareça por fora, é uma vida que vai se tornando cada vez mais estreita por dentro, até o ponto em que você olha ao redor e percebe que está presente em tudo, mas ausente de si mesmo. Mas é talvez o capítulo mais difícil desse vídeo, não porque as ideias são complexas, mas porque elas tocam em algo que você provavelmente nunca nomeou antes. Essa tensão entre quem você é de verdade e quem você aprendeu a ser para os outros ficassem confortáveis. Nos próximos capítulos, vamos falar sobre como começar a desfazer isso. Mas por enquanto, quero te deixar uma reflexão. Se você pudesse dizer uma coisa hoje, uma coisa que você segurou por muito tempo, o que seria? Não precisa responder para mim, mas pensa nisso. E se quiser compartilhar nos comentários, esse espaço foi feito para isso. Agora o capítulo 4. Você não perdeu a voz, você aprendeu a não usá-la. Existe um momento, e quase ninguém consegue identificar exatamente quando foi, em que uma pessoa para de falar sobre o que sente. Não de uma vez, não por uma decisão consciente, mas aos poucos, em fragmentos. Primeiro você para de falar sobre o que te machuca, depois sobre o que te incomoda, depois sobre o que você sonha, depois sobre o que você precisa. Até que um dia você percebe que ainda fala muito, mas não fala nada sobre você. Esse é um dos processos mais silenciosos e mais destrutivos que podem acontecer na vida de um ser humano. E ele é tão gradual, tão natural, tão bem disfarçado de maturidade e de força, que a maioria das pessoas não percebe que está acontecendo e até estar completamente dentro dele. Você continua funcionando, continua trabalhando, resolvendo, aparecendo, cumprindo. Por fora tudo parece intacto, mas por dentro algo foi sendo desligado. A vontade de compartilhar, a esperança de ser compreendido, a coragem de dizer o que pensa, sem primeiro calcular como vai ser recebido. E o mais cruel de tudo isso não é o silêncio em si, é que você começou a achar esse silêncio normal. Me conta se isso soa familiar. Você está numa conversa. Alguém fala algo que você discorda. Você pensa na sua resposta, formula o argumento, sente que faz sentido. E então, antes de abrir a boca, você passa por um processo rápido, quase automático, onde avalia: vale a pena?
vai gerar conflito? Vão me achar difícil? Vou parecer arrogante? Isso vai mudar alguma coisa? E na maioria das vezes você desiste. Não porque a sua opinião não prestava, mas porque o custo emocional de expressá-la parece alto demais. Isso não é timidez, não é introversão, não é falta de inteligência ou de conteúdo, é autocensura. E ela tem uma origem muito específica. Em algum momento da sua vida, pode ter sido na infância, pode ter sido em um relacionamento, pode ter sido no ambiente de trabalho. Você aprendeu que sua voz tinha um preço, que quando você falava o que pensava de verdade, algo ruim acontecia. Você era ignorado, ridicularizado, punido com o silêncio dos outros, visto com problema. E seu cérebro, que é extraordinariamente eficiente em aprender a evitar a dor, guardou essa lição. Falar tem custo, silêncio é seguro. E daí em diante, cada vez que você quis falar, esse mecanismo entrou em ação, discretamente, automaticamente, sem pedir licença. Até o ponto em que você não precisa mais ser silenciado por ninguém. Você mesmo faz isso, com uma eficiência que ninguém ao seu redor conseguiria alcançar. Sêneca escreveu em uma de suas cartas a Lucílio algo que me parou quando li pela primeira vez. Ele dizia que o maior desperdício da vida humana não é o tempo que perdemos com o que é inútil. É o tempo que passamos sendo menos do que somos, por medo do julgamento alheio. Ele usava uma imagem poderosa, a de uma tocha que foi sendo coberta de cinzas. O fogo não apagou, ainda está lá. Mas sob tantas camadas de cinza acumulada, sua luz não chega a lugar nenhum. E eu quero que você pense nisso por um momento. A sua voz não sumiu, ela está lá, coberta de anos de autocensura, de medo de incomodar, de experiências onde falar custou demais. Mas ela está lá. O problema é que quando você não usa sua voz por tempo suficiente, começa a acontecer algo muito sutil e muito grave. Você começa a duvidar dela. Começa a achar que o que você pensa não é tão relevante, que o que você sente é exagero, que o que você precisa é inconveniente para os outros. E essa dúvida vai se instalando tão profundamente que você começa a agir a partir dela, não como uma escolha, mas como se fosse um fato. Como se você realmente valesse menos. Como se sua perspectiva realmente importasse menos. Como se você realmente precisasse de menos espaço do que os outros. E quando você age como se valesse menos, o mundo trata você como se você valesse menos. Não por crueldade, mas porque o mundo, em grande parte, acredita no que você acredita sobre si mesmo. Epiteto dizia que os seres humanos são perturbados não pelas coisas em si, mas pela visão que têm das coisas. E existe uma visão distorcida que precisa ser nomeada aqui com clareza. A ideia de que expressar quem você é, suas opiniões, seus limites, suas necessidades, é um ato de egoísmo ou de fraqueza. Essa ideia é falsa, mas ela é poderosa e ela foi reforçada em você por tanto tempo que provavelmente parece verdade. A realidade é o oposto.
expressar quem você é com honestidade e com respeito, sem agressividade, sem drama, sem necessidade de aprovação. É um dos atos mais corajosos e mais maduros que um ser humano pode praticar. É o que os estoicos chamavam de integridade, a correspondência entre o que você sente, o que você pensa e o que você expressa. Não para impor ao outro, mas para não trair a si mesmo. Pensa em alguém que você respeita profundamente. Não necessariamente alguém famoso. Pode ser alguém da sua vida. Uma pessoa que quando fala você ouve. Que quando opina você considera. Que tem uma presença que você percebe quando ela entra numa sala. Agora pensa. O que essa pessoa tem que você sente que te falta? Quase certamente não é inteligência superior, não é uma vida sem problemas, não é uma personalidade especial com a qual nasceu. É que essa pessoa não pede licença para existir. Ela fala, ela ocupa espaço, ela discorda quando discorda, ela concorda quando concorda, ela não passa cada palavra por um filtro de aprovação antes de pronunciá-la. E isso, esta quantidade aparente simples, gera um campo de respeito ao redor dela que você percebe imediatamente. Esse campo não é privilégio de poucos, não é um dom que alguns têm e outros não. É o resultado de uma prática, de uma decisão que precisa ser renovada todos os dias. A decisão de não se trair, de não engolir o que precisa ser dito, de não se escolher para que os outros se sintam maiores, de não desaparecer para que o ambiente fique mais confortável. Marco Aurélio praticava isso de uma forma que poucos líderes na história tiveram coragem de praticar. Ele revisava suas próprias decisões com honestidade brutal. Reconhecia quando errava, mas também sustentava suas posições quando acreditava nelas. Mesmo diante de pressão, mesmo diante de crítica, mesmo diante de pessoas poderosas que preferiam outra resposta. Não por ter teimosia, por integridade. Porque ele sabia que um homem que muda de posição sempre que encontra resistência não tem posição nenhuma, apenas tem medo. E aqui chegamos no ponto central desse capítulo. Você não perdeu a voz. Você aprendeu ao longo de muitos anos, em muitas situações, que usá-la tinha um custo alto demais. E esta aprendizagem foi racional no momento em que aconteceu. Pode ter sido a única forma que você encontrou de sobreviver emocionalmente em certos ambientes. Mas o ambiente mudou, a vida seguiu em frente, e esse mecanismo de proteção que um dia fez sentido, hoje está te mantendo preso num padrão que você já não precisa mais. O próximo passo não é sair por aí falando tudo que você segurou. Não é confrontar cada pessoa que um dia te ignorou. Não é transformar sua vida do avesso de uma semana para outra. O próximo passo é mais simples e profundo do que isso. É começar a ouvir sua própria voz de novo, nas pequenas situações, nas conversas cotidianas, nos momentos em que você tem uma opinião e escolhe expressá-la, não porque vai mudar o mundo, mas porque é verdadeira, porque é sua, porque você merece existir plenamente na sua própria vida. Isso é estoicismo
na sua forma mais prática e mais humana. Não uma filosofia de livro, mas uma decisão que você pode tomar hoje, agora. No próximo momento em que sentir aquele filtro entrando na frente do que você realmente pensa, respira e fala: quero te fazer uma pergunta antes de encerrar esse capítulo. Existe alguém na sua vida, ou uma situação específica, onde você sabe que tem algo importante a dizer e ainda não disse? Não precisa contar aqui, mas pensa nisso, porque às vezes o primeiro passo não é grande. É só parar de se calar. Se esse capítulo tocou em algo que você carregava sem nome, me conta nos comentários. Pode ser uma palavra só. Estou aqui lendo. Capítulo 5. O dia em que você decide que chega. Existe um momento, não é dramático, não tem música de fundo, não tem ninguém aplaudindo. É um momento silencioso. Passa sem forma. Pode acontecer numa manhã comum, quando você toma café. Pode acontecer no meio de uma conversa, onde mais uma vez você engoliu o que queria dizer. Pode acontecer de madrugada, quando o silêncio da casa te deixa sozinho com seus próprios pensamentos. E nesse momento, algo dentro de você, quieto mas firme, diz: chega. Não com raiva, não com ressentimento, com clareza. Esse é o momento mais importante da sua vida. Não porque a partir dele tudo muda de uma vez. Não funciona assim. A vida não é um filme onde uma virada interna resolve tudo em 90 minutos. Mas porque é nesse momento que você para de esperar. Para de esperar que as pessoas percebam sozinhas. Para de esperar que o tempo resolva. Para de esperar que alguém chegue e diga: eu vi o quanto você aguenta e sinto muito. Essa validação externa que você esperou por tanto tempo e que nunca veio da forma que você precisava, ela não vai vir. E reconhecer isso não é derrota, é libertação. Preciso ser honesto com você aqui. Durante anos, talvez você tenha alimentado uma esperança silenciosa. A esperança de que as pessoas ao seu redor, um dia, iam perceber o quanto você se doou, o quanto você esteve disponível, o quanto você segurou, o quanto você sacrificou. E que quando percebessem, iam te tratar diferente. Iam te dar o respeito que você nunca pediu, mas sempre mereceu. Mas essa percepção não veio. E quanto mais você esperou em silêncio, mais invisível você foi ficando. Isso acontece porque existe uma lei não escrita nas relações humanas que os estoicos entendiam com uma profundidade que poucos alcançaram. As pessoas não respondem ao que você sente por dentro. Respondem ao que você demonstra por fora. Não importa o quanto você se importa, o quanto você se dedica, o quanto você merece reconhecimento. Se isso não se traduz em postura, em presença, em limites claros e sustentados, o mundo simplesmente não recebe esse sinal. Não porque o mundo é cruel, mas porque o mundo é pragmático. As relações humanas funcionam como sistemas que se ajustam ao que encontram. E se o que encontram é alguém que aceita qualquer coisa sem reclamar,
O sistema se ajusta para oferecer exatamente isso, qualquer coisa. Você não mudou esse sistema porque nunca enviou um sinal diferente. E o sinal que você enviou repetidamente por anos foi: pode continuar, eu aguento. Marco Aurélio enfrentou uma situação que poucos de nós conseguimos imaginar. Ele assumiu o comando do Império Romano num momento de crise profunda. Guerras nas fronteiras, pragas devastando cidades, traidores dentro do próprio palácio, pessoas que ele considerava aliados agindo nos bastidores para minar sua autoridade. E ele poderia ter respondido com raiva, com punição, com o poder que tinha nas mãos. Mas o que ele escreveu nas suas meditações revela outra escolha. Ele escreveu sobre a importância de separar com clareza o que está sob o seu controle do que não está, e então agir com força, com determinação, com presença total, apenas no que é seu. Não o que os outros fazem, não o que os outros sentem, não o que os outros decidem, o que é seu. E o que é seu, o que sempre foi seu e ninguém jamais pode tirar, é a forma como você se posiciona, a forma como você se trata, o que você aceita e o que você decide, a partir de hoje, não aceitar mais. Quero te apresentar uma ideia que pode parecer simples, mas que tem o poder de reorganizar muita coisa dentro de você. O respeito que você busca nos outros começa no respeito que você demonstra por si mesmo. Não o respeito que você sente internamente. Esse você provavelmente já tem. Mas o respeito que você demonstra, que você pratica, que você torna visível nas suas escolhas cotidianas. Deixa eu te dar aqui um exemplo concreto. Pensa numa situação do seu dia a dia onde alguém regularmente ultrapassa um limite seu. Pode ser alguém que te liga em horários inapropriados e espera que você atenda. Pode ser alguém que faz comentários que te diminuem na frente dos outros. Pode ser alguém que toma decisões que te afetam sem te consultar. Agora pensa, o que você fez na última vez que isso aconteceu? Se a resposta for engoliu, desviou, ficou em silêncio, respondeu como se estivesse tudo bem, então você já sabe o que aconteceu depois. Aconteceu de novo, porque não houve sinal diferente. Não houve indicação de que desta vez havia um limite. E sem esse sinal, o comportamento continua. Não por maldade, por ausência de informação contrária. Você é quem tem a informação. Você é quem sabe onde dói. E você é a única pessoa com autoridade real para comunicar isso. Sêneca escreveu algo que considero uma das ideias mais práticas e mais poderosas de toda a filosofia estoica. Ele dizia que tolerar o intolerável não é virtude, é negligência. E a pior forma de negligência não é com os outros, é com você mesmo. Porque quando você se negligencia, quando ignora seus próprios limites, suas próprias necessidades, seus próprios sinais de que algo está errado, você está ensinando na prática que você não merece cuidado, nem dos outros, nem de si mesmo. E essa lição, aprendida repetidamente, vai moldando não só como os outros te tratam, vai moldando como você se sente sobre si mesmo, vai diminuindo aos poucos a imagem que você tem do seu próprio valor, até o ponto em que ser ignorado começa a parecer normal, até o ponto em que você nem questiona mais,
até o ponto em que estamos hoje, nesse vídeo, falando sobre algo que você carrega há anos e que finalmente tem um nome. Mas aqui está o que eu preciso que você entenda antes de chegar ao próximo capítulo. Mudar esse padrão não exige que você vire outra pessoa. Não exige que você se torne agressivo, ou frio, ou difícil de conviver. Não exige que você abandone a bondade que é genuinamente sua, que você deixe de se importar com as pessoas, que você construa muros onde hoje existem pontes. Existe algo muito mais sutil e muito mais poderoso. Exige que você comece a se tratar com o mesmo cuidado, a mesma consideração e o mesmo respeito que você oferece tão naturalmente aos outros. Não mais, não menos, o mesmo. Epiteto, que passou a primeira parte da vida como escravo, sem liberdade, sem direitos, sem voz, disse algo que nunca me saiu da cabeça. Ele disse que ninguém pode te fazer sentir inferior sem a sua permissão. E não era uma frase motivacional. Era uma observação filosófica sobre onde reside o poder real de um ser humano. No centro de tudo, depois de tirar as circunstâncias, as outras pessoas, as injustiças externas, sobra você. E a pergunta que fica é: o que você vai fazer com o que sobrou? O dia em que você decide que chega, não precisa ser anunciado para ninguém. Não precisa de um discurso, não precisa de uma confrontação, não precisa de uma declaração formal de que você mudou. Esse dia existe apenas entre você e você mesmo. É o dia em que você olha para o padrão que carregou por anos, com compaixão, sem culpa, sem julgamento, e decide que ele não define quem você vai ser daqui para frente. É o dia em que você para de esperar que os outros mudem para que você possa se sentir melhor e começa a mudar o único elemento que sempre esteve sob o seu controle, você mesmo. Esse é o coração do estoicismo. Não é frieza, não o distanciamento, não a indiferença, mas a coragem de assumir responsabilidade pela própria vida, com toda a dor que isso implica e com toda a liberdade que isso oferece. No próximo e último capítulo, vamos falar sobre como isso se traduz na prática. Não em grandes gestos, mas nas escolhas pequenas e diárias que constroem, tijolo por tijolo, uma vida onde você é visto, ouvido e respeitado. Porque você merece isso, não como recompensa, mas como consequência natural de começar a se tratar como alguém que merece. E você chegou até aqui, você já está nesse caminho. Me conta nos comentários. Qual foi o momento em que você disse: "O quis dizer chega"? Pode ser agora, pode ter sido ontem, pode ter sido há anos. Quero saber. Capítulo 6. Você não precisa mudar quem você é. Precisa parar de esconder. Chegamos ao capítulo que mais importa. Não porque os anteriores não importavam. Cada um deles foi necessário. Mas porque tudo que conversamos até aqui foi um diagnóstico. E diagnóstico sem direção é só dor com nome. Então, agora vamos falar sobre o que vem depois. Não de forma abstrata, não como uma lista de passos que parece fácil no papel e impossível na vida real, mas com a honestidade que você merece depois de ter chegado aqui. Primeira coisa que precisa ser dita, e precisa ser dita com clareza, é o seguinte: você não está quebrado. Não tem nada de fundamentalmente errado com quem você é.
A sua sensibilidade não é fraqueza. A sua capacidade de se impor não é ingenuidade. A sua vontade de preservar a harmonia não é covardia. Essas são qualidades reais, qualidades que o mundo precisa e que poucas pessoas genuinamente têm. O problema nunca foi quem você é. O problema foi o que você fez com quem você é ao longo do tempo. Você pegou essas qualidades, a sensibilidade, o cuidado, a empatia, e as colocou inteiramente a serviço dos outros, sem reservar nada para si mesmo, sem criar nenhuma fronteira entre o que você oferece ao mundo e o que você guarda para se manter inteiro. E quando você coloca tudo para fora sem repor nada por dentro, chega um momento em que não sobra mais nada. Não de amor para dar, não de paciência para sustentar, não de energia para continuar. E é aí que o cansaço que você sente começa a fazer sentido. Não é fraqueza, é matemática. Os estoicos tinham um conceito que eu considero um dos mais práticos e mais mal compreendidos de toda a filosofia antiga. Eles chamavam de oikeiosis, uma palavra grega que não tem tradução exata, mas que carrega a ideia de pertencimento a si mesmo, de uma relação de cuidado e de responsabilidade que começa no centro, em você, e se expande para fora em círculos. Marco Aurélio descrevia isso de uma forma que ressoa até hoje. Ele dizia que assim como um médico não pode curar ninguém se ele mesmo estiver doente, um ser humano não pode oferecer o seu melhor ao mundo e não cuida primeiro de si mesmo. Não como egoísmo, como fundamento, porque você não pode dar o que não tem e passar anos se esvaziando para preencher os outros não é virtude. É um ciclo que eventualmente coloca todo mundo em falta, inclusive as pessoas que você tentou ajudar. Porque quando você chega ao limite e chega inevitavelmente, você não desaparece sozinho. Você some das vidas de todas as pessoas que dependiam de você, e aí todo mundo perde. Então qual é o caminho? Não é se fechar, não é endurecer, não é virar uma pessoa diferente, é aprender. E isso é uma habilidade que se aprende, não como um traço de personalidade com o qual se nasce, a estar presente nas suas relações sem se perder dentro delas. Deixa eu te mostrar como isso te parece na prática. Não em situações extremas, nas situações cotidianas que você vive toda semana. Quando alguém te pede algo que genuinamente você não pode ou não quer fazer, e você diz sim mesmo assim, naquele momento existe uma escolha sendo feita. Uma escolha que parece pequena e isoladamente, mas que se repete centenas de vezes e vai construindo, tijolo por tijolo, o padrão que você quer desfazer. A mudança não está em dizer não de forma agressiva, não está em explicar longamente por quê, não está em se justificar até o ponto de pedir desculpa por necessidades. Está na simplicidade tranquila de uma resposta que não pede licença para existir. Hoje não consigo. Isto não funciona para mim. Preciso de um tempo para pensar antes de responder. Frase simples, sem drama, sem agressividade, sem a necessidade de convencer ninguém de que você tem razão em ter limites. Porque limites não precisam de justificativa. Eles precisam de consistência. E a consistência vem de uma crença
que você precisa começar a cultivar ativamente. A crença de que suas necessidades são tão legítimas quanto as de qualquer outra pessoa. Sêneca escreveu em uma de suas cartas algo que me parece o coração de tudo que conversamos nesse vídeo. Ele dizia que a vida não é curta, nós é que a desperdiçamos. E o maior desperdício que ele identificava não era o tempo gasto com o trabalho, ou com obrigações, ou com desafios inevitáveis da existência. Era o tempo gasto vivendo a vida que os outros esperam de você, em vez de viver a vida que é genuinamente sua. Isso não é uma convocação para o egoísmo, é uma convocação para a autenticidade, para a coragem de ocupar plenamente o espaço que é seu, de falar com a voz que é tua, de existir com a presença que é sua, sem pedir desculpa por isso, sem encolher para que os outros caibam melhor, sem desaparecer para que o ambiente fique mais confortável. Vou te dar algo concreto para levar desse capítulo. Não uma lista com 5 passos, mas uma prática. Uma única prática, que se você fizer constantemente, vai começar a mudar a forma como você se relaciona consigo mesmo e com os outros se relacionam com você. Ela se chama pausa consciente. Funciona assim. Da próxima vez que você estiver numa situação onde o padrão antigo quereria entrar, a autocensura, o sim automático, o engolir o que deveria ter sido dito, você não precisa agir imediatamente da forma diferente. Você só precisa pausar. 1 segundo, 2 segundos, o tempo que for necessário para você sair do automático e entrar no consciente. E nesta pausa, uma pergunta simples: o que eu realmente quero fazer aqui? Não o que é esperado, não o que evita conflito, não o que vai agradar, o que você quer. Às vezes a resposta vai ser a mesma de antes. E está tudo bem, porque algumas vezes ceder é genuinamente a escolha certa. Mas vai ser uma escolha, não um reflexo condicionado. E essa diferença entre escolher e reagir no automático é a diferença entre uma vida que você constrói e uma vida que simplesmente acontece com você. Os estoicos chamavam isso de proairesis, a capacidade de escolha deliberada que nenhuma circunstância externa pode tirar de você. É o seu bem mais precioso e você tem usado muito pouco. Epiteto, que conhecia a ausência da liberdade de uma forma que poucos de nós conseguimos imaginar, dizia que mesmo um escravo pode ser livre, e sua mente e suas escolhas permanecem sua. Pensa no peso disso. Um homem sem liberdade física, sem direitos, sem poder sobre nenhuma circunstância externa da sua vida, e ainda assim encontrou dentro de si uma liberdade que ninguém pode tirar. Porque ele entendeu que a liberdade real não está no que acontece ao seu redor. Está em como você responde ao que acontece ao seu redor. E você que tem liberdade, que tem voz, que tem a capacidade de escolher a cada momento, você vai continuar abrindo mão disso? Vai continuar deixando que o medo da desaprovação decida por você? Vai continuar sendo mais generoso com todos ao redor e o mais severo com você mesmo? Não precisa responder agora, mas deixa essa pergunta trabalhar dentro de você. Porque a mudança real não começa com uma grande decisão. Começa com uma percepção que não te deixa mais viver no automático,
E se você chegou até aqui, se você ouviu isso e reconheceu partes de si mesmo em cada capítulo desse vídeo, essa percepção já está acontecendo. Você não é mais a mesma pessoa que apertou o play no começo. Algo se moveu. Talvez pequeno, talvez quase imperceptível, mas real. E coisas reais cultivadas com consistência mudam tudo. Você não precisa mudar quem você é. Você é alguém bom, alguém que se importa, alguém que tem profundidade. O mundo precisa de pessoas assim. Mas o mundo e as pessoas ao seu redor precisam ver isso. Não a versão encurvada, silenciada, disponível a qualquer custo. A versão inteira, com presença, com voz, com limites, com o respeito por si mesmo que você sempre ofereceu aos outros e que chegou a hora de oferecer a você também. Isso não é arrogância. Isso é estoicismo mais humano e mais verdadeiro que existe. Antes do encerramento, preciso te pedir uma coisa. Se esse vídeo tocou em algo real para você, se você se reconheceu em algum momento dessa conversa, deixa isso nos comentários. Pode ser uma palavra, pode ser uma história, pode ser me reconheci, porque esse canal existe por causa dessas trocas reais. E se você ainda não é inscrito, considere se inscrever. Não por mim, mas porque o que você está buscando aqui, essa clareza, esse autoconhecimento, essa forma prática de usar o estoicismo na sua vida, vai continuar chegando toda semana, com a mesma honestidade de hoje. O que você faz com esse momento é só seu. Chegamos ao fim desse vídeo, mas eu não quero encerrar com uma frase bonita. Não quero te deixar com um resumo arrumado do que foi dito, porque a vida não funciona assim. E você merece mais do que um laço bem amarrado no final. O que você ouviu hoje não foi teoria, foi um espelho. E espelhos, quando mostram algo que você ainda não tinha nomeado, incomodam. Talvez você esteja saindo desse vídeo com um peso diferente do que entrou. Não mais pesado, mas diferente. O peso de quem enxergou algo com clareza pela primeira vez. E clareza tem esse efeito. Ela não resolve tudo de imediato, mas torna impossível continuar fingindo que você não viu. Ao longo desses capítulos, falamos sobre o silêncio que se instala, como a bondade sem limites vira permissão, como evitar conflito externo cria um conflito interno que ninguém vê, mas que você carrega sozinho, como a voz vai sendo silenciada por camadas de medo acumulado, como chega um momento em que você decide que chega, e como a mudança real não exige que você vire outra pessoa, exige que você pare de esconder quem você já é. Cada um desses capítulos foi uma camada, e juntos eles formam algo que os estoicos chamam de ascesis, uma prática, um exercício contínuo de se conhecer, se observar e se ajustar. Não uma vez, não quando a dor bate forte, mas todos os dias, nas pequenas situações, nas escolhas invisíveis que ninguém vê, mas que você vive, porque é nessas escolhas invisíveis que o seu caráter é construído, não nas grandes declarações, não nos momentos dramáticos, nas pequenas decisões de não se trair. Marco Aurélio escreveu algo nas suas meditações que sempre me volta quando penso em mudança real. Ele escreveu para si mesmo, não para a posteridade, não para impressionar ninguém,
cada manhã é uma nova oportunidade de ser quem você decidiu ser. Que o passado não defina o amanhã. Que o único momento onde sua escolha existe de verdade é agora. Então eu te deixo com isso. Não com uma tarefa, não com um desafio de 10 passos, não com uma promessa de que tudo vai mudar se você fizer X, Y e Z. Te deixo com uma pergunta, uma só. Na próxima vez em que você sentir aquele impulso antigo de encolher, de calar, de aceitar o que não deveria aceitar, o que você vai escolher? Não precisa responder para mim. Não precisa responder para ninguém. Não precisa responder para você. Porque essa resposta repetida dia após dia, situação após situação, é o que você vai construir uma vida diferente. Ou manter a mesma. A escolha sempre foi sua. O estoicismo só te lembra disso. Se esse vídeo chegou até você de uma forma que fez diferença, se algo aqui tocou num lugar que você não esperava, eu preciso que você saiba uma coisa. Isso não foi coincidência. Você clicou nesse vídeo porque algo dentro de você estava pronto para ouvir. E isso por si só já é um movimento. Deixe nos comentários o que você está levando desse vídeo. Uma palavra, uma frase, uma percepção. Eu leio cada comentário. E cada história importa. Se você ainda não é inscrito no canal, o botão está aí. Não por números, mas porque toda semana a gente volta aqui para continuar essa conversa. Com honestidade, com profundidade, sem atalhos. Porque você merece conteúdo que te respeita o suficiente para dizer a verdade. Até o próximo vídeo. Cuide-se!